Olá pessoal, eu sou Eduardo Rodrigues, sou psicólogo clínico. Estou com uma pessoa aqui que a gente vai bater um papo extraordinário a respeito de uma coisa extremamente importante que é agosto lilás, entre outras coisas. Você sabe o que significa isso? Se você não sabe, fica aqui que você vai saber e a gente vai se aprofundar nesse assunto. Curta, compartilha, se inscreva no canal, fale o que vocês quiserem a respeito, né? Eu sei que todo mundo tem alguma coisa para falar sobre isso. Vou conversar hoje com a Marise. Marise, seja muito bem-vinda, tá? Aqui é a nossa casa. A Marise é assistente social e pós-graduada em... Mediação de conflitos familiares. Pessoal, Marise, fale um pouquinho sobre tudo que você tem efervescendo dentro de você a respeito desse tema. Ou melhor, comece explicando o que significa agosto lilás. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. Muito prazer, muito Finalmente, feliz. né, Marise? Finalmente! O Eduardo é um profissional, uma pessoa incrível que eu admiro bastante. Obrigado, desde a gratidão. última entrevista que você falou lá no podcast do Foi Visão é o sensacional. Papo, eu fiquei muito encantada com a sua visão de mundo. Maravilha. Achei você uma pessoa muito humanizada. Eu tento. Eu admiro bastante as pessoas, principalmente os psicólogos humanizados. Maravilha, tamo aí. Bom, o Agosto Lilás, ele faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, Show. né? A Lei Maria da Penha, a gente comemorou agora, ontem, né, dia 7 de agosto, 20 anos da Lei Maria da Penha. A lei é um divisor de águas, Sem né? dúvida. Antes da lei, a violência doméstica era no âmbito privado, Exato, onde a gente costumava dizer que em briga de marido e mulher ninguém pode meter a colher, exato. né? Era muito privativo, era um tabu e ninguém podia se meter. Depois da lei, virou uma responsabilidade do poder público e de toda a sociedade. Então, nós, quanto sociedade, temos o dever de proteger nossas mulheres e as nossas crianças. Maravilha. Né? Então, a lei completou 20 anos e o Agosto Lilás faz essa referência para que fique alarmado, para que todo mundo saiba que existe uma lei de proteção a mulheres vítimas de violência. Tá, maravilha, Marise. Então, além da responsabilidade do Estado sobre a vida e a integridade das mulheres, é um assunto que a gente não pode discutir só em agosto, né, Marise? Exatamente. Porque isso acontece todos os dias. Eu estava dando uma pesquisada a respeito disso, e ano passado, se eu não me engano, foram 1.560 mulheres assassinadas por homens, né? É uma taxa de 4 mulheres por dia mortas pelo simples fato de ser mulher. Sim. Por ela não querer mais viver uma relação abusiva, ou pelo fato dela simplesmente não querer aquela relação. Sim. Então, essa mulher que morre pelo simples fato de ter decidido de não querer mais viver naquela relação, ela morreu porque ela escolheu sair. Né? E o que eu sempre gosto de dizer, Eduardo, é que as pessoas, principalmente os homens, falam assim: por que existe uma lei só para mulheres? Por que não existe uma lei João da Penha? Como se fosse um deboche, uma piada, né? Porque por mais que as pessoas não concordem com essa lei, mas é só olhar os números. Quantos homens morrem quando eles traem suas mulheres? Exato. Quantos deles apanham? Exato. Quantos deles precisa pedir uma proteção para o Estado porque as suas mulheres estão perseguindo, porque elas não aceitam o fim do relacionamento. Isso é o que acontece com nós mulheres. A gente precisa tomar muito cuidado, fazer um trabalho de investigação antes de começar um relacionamento. Sem dúvida, isso é porque muito depois que você entra e a pessoa tem uma predisposição para ser um agressor, você corre risco de morte. Com certeza. Marisa, a gente tem muita coisa para abordar e eu tô aqui maquinando na minha cabeça como que a gente vai abordar isso. Tá bom. Como você falou a respeito da psicologia, né, e da minha postura enquanto humanista, eu gostaria de falar da sua história. Tá bom. Conta aí um pouco da sua história. Você é assistente social, tem pós-graduação, né, e trabalhou numa delegacia da mulher também. Trabalhei. Mas eu quero saber um pouco da sua história enquanto pessoa que viveu isso. Tá. Hoje, as pessoas, quando elas me olham, elas não imaginam de onde eu vim. E eu sou uma pessoa totalmente transformada pela dor, né? Então, depois que eu passei pelo luto do fim do relacionamento e ter conseguido sair de uma relação extremamente agressiva,
eu usei isso como um combustível para me restaurar, né? E hoje as pessoas quando olham não imaginam, né, tudo que eu vivi. Então, a minha cabeça hoje é totalmente diferente de 20 anos atrás. Com certeza. Totalmente. Então, eu casei dentro de uma igreja evangélica, né? Eu tinha aquela idealização de um casamento de princesa da Disney. Eu casei de véu, de grinalda, casei virgem, né? Casei com o primeiro namorado e eu estava casando com um futuro agressor que iria transformar a minha vida num verdadeiro inferno, né? E as agressões começaram bem sutil, as violências... Importante isso. Porque a gente precisa estar muito atento aos sinais. O agressor, ele sempre vai dar sinal. Maravilha. Fala desses sinais. Ele nunca vai bater, cometer a violência física de cara. Nunca. Né? Quando você toma conhecimento de que uma mulher sofreu um feminicídio, aquele é o último estágio da violência. Então, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E, infelizmente, se a mulher não conseguir romper, se ela não tiver uma rede de apoio, o fim é o feminicídio. Sim. Né? Então, começa quase sempre, não é uma regra, mas quase sempre com a violência psicológica e a violência verbal. A violência psicológica, só te cortando um pouquinho, são as humilhações, a diminuição, são os xingamentos? Sim. O agressor, ele tenta deixar aquela mulher com total baixa estima. Porque uma mulher fortalecida não vai acreditar que ela tá gorda, que ela tá feia, que ela não merece ninguém, que ela não é capaz. Então, ele tenta filtrar a autoestima da mulher, né? Sugar aquilo. Então, começa muito sutil. Né? E como, no caso, eu casei amando a pessoa, a gente acredita que a pessoa está ali dando uma sugestão, cuidando de você, né? Então, muito nova, primeiro namorado, não tinha experiência nenhuma, acreditava piamente que estava cuidando de mim. Então, começou a apontar defeitos, né? Marcas de cicatrizes, fazendo eu acreditar que aquelas marcas me faziam ser mais feia. Então, algumas palavras que eu comecei a me sentir mesmo, de fato. Então, por exemplo, uma cicatriz que nunca me fez pensar que aquela cicatriz me deixava com a minha pele, que eu não podia aparecer com aquela cicatriz. Ele começou a falar e eu comecei a esconder, a fazer tatuagem para esconder. Então, são essas coisas sutis. Sim. Ele vai ali, o agressor, ele vai ali te testando, para saber até onde ele pode ir. Sim. Né? Porque o agressor, ele precisa de uma vítima que não perceba isso, né? E eu não percebia. Eu era muito vulnerável, muito, né? Então, o agressor, ele busca essa vulnerabilidade na vítima, né? Então, tá bom. Então, comecei a acreditar nisso e foi cada vez mais piorando. Aí parte para a violência psicológica, né? Para a violência moral. Então, começou o xingamento, né? Então, coisas que você nunca imaginava que ia passar, passou. E a gente fica com vergonha de falar para a família, para os amigos. Então, na frente dos amigos era a minha esposa, aquela pose, né? Principalmente não fazendo uma crítica, né? Porque eu tenho muitos amigos evangélicos, né? Respeito todas as religiões, mas, de fato, dentro da igreja evangélica tem aquela pose onde a pessoa, minha esposa, né, apresenta, né? Então, tinha isso, eu ficava olhando, eu falava, nossa, dentro de casa não é assim, né? E aí começa a bater porta, quebrar copo na parede, né? Eu vi uma fala sua no podcast do nosso parceiro e irmão Ivan, do Visão é o Papo, que você fala que a pessoa ela vai dar um soco perto do seu rosto e que o próximo vai ser no seu rosto. Isso. Tem uma série na Netflix que chama Mad, né? Aborda a violência contra a mulher. E a série fala isso, né? Ele, como eu disse, ele nunca vai te dar um soco de cara. Ele vai começar a te testar. Antes da violência física chegar, ele vai te dar sinais que a violência física vai chegar.
E se você não perceber, não buscar ajuda, não sair, você vai passar pela violência física, né? E a violência física vai destruir você enquanto mulher, né? E começou a bater porta, não respeitar, então quer dizer, não respeita os seus limites, né? Até que chega na violência física, né? Quando chega na violência física, a gente entra naquela fase, porque a violência ela tem fases, né? Então ela tem 3 fases, né? É a fase da lua de mel. Eu ia perguntar sobre isso, que eu vi você falando lá. Essa fase, esse ciclo é muito perigoso. Ô Marisa, rapidinho, é um termo técnico? Sim, tá dentro da lei. E não é a lua de mel que todo mundo pode ser que entenda, né? Também, viu, Eduardo? Ah, tá. Então vamos lá, traz pra gente. Também. E esse ciclo de 3 fases, ele vicia. Tem gente que fala que loucura, é uma loucura. Eu falei, a mente humana é complexa. Vicia, porque é uma dopamina, é um cortisol, é uma adrenalina e vicia. Tanto a vítima, como é que a vítima vicia nesse ciclo? Ela sempre vai esperar a recompensa. Sempre vai esperar a recompensa. Como que é a recompensa? Ele me agrediu e me pediu desculpa, né? Então, vai ter sempre isso. É a lua de mel, é a fase da explosão e é a agressão. É a lua de mel, a fase da explosão. Então, fica nesse ciclo sem vicioso. Fim. Sem fim. Se a vítima ela não tiver uma rede de apoio, se ela não for fortalecida, se ela não decidir sair, o agressor só vai finalizar quando chegar na última fase, que é o feminicídio. Sim. Ele nunca vai dizer, olha, vamos separar porque a gente tá aqui se maltratando, não dá mais certo. Ele não vai fazer isso. O final para a vítima vai ser o feminicídio. É a vítima que tem que ter esse suporte. E eu falo suporte porque ela não vai conseguir sozinha. Embora tenha pessoas que consigam. Muito difícil. Né? Porque muito é o modus difícil. operandi, né? Desses 3 ciclos, né? Isso. É muito difícil ela conseguir romper sozinha, né? Então, ela sempre vai precisar de um apoio. Se ela não tiver apoio familiar, de amigos, ela precisa ter o apoio do Estado. O Estado precisa oferecer esse apoio, né? E como que é esse apoio? É abrigo para mulheres. Então, a gente tem abrigo sigiloso, né? Qual que é a diferença de um abrigo comum para a mulher que não tem para onde ir com seus filhos e um abrigo sigiloso? Tá. Vamos chegar nesse ponto, tá bom. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Porque é um assunto extremamente polêmico, interessante, importante. Como eu disse, não é só em agosto, né? Porque nesse exato momento tem muitas pessoas passando por isso, infelizmente. Né? A gente tem que abordar também a questão dos filhos das mulheres que são assassinadas, que você também fala lá com o Ivan. Mas vamos por partes. Quais seriam... Aliás, como que você percebeu que você estava passando por essas situações de agressão? Aonde que você teve um insight? Onde que você teve um estalo? Eu percebi que eu estava dentro de uma relação abusiva quando eu dormia chorando todas as noites. Tá. Eu não dormia, na verdade. Eu passava noites em claros chorando, tentando entender onde foi que eu errei. Porque as vítimas, na sua perspectiva e nos estudos, elas pegam para ela a responsabilidade de ter um casamento saudável e duradouro? Total. A vítima, ela sempre vai se culpar. Tá. Então, por exemplo, ele sempre chegava muito alterado. Por exemplo, se alguém tivesse batido no carro dele na rua, ele ia chegar em casa e ele ia descontar em mim. Se ele não fechou algum contrato, alguma coisa, ele está estressado, ele ia chegar em casa, ele ia descontar em mim. Só que ele ia tentar fazer com que eu acreditasse que a culpa foi minha. Então, eu não entendia. Por que você está assim? Então, trazendo essa culpa para mim, como eu era uma vítima, a vítima está sempre em uma situação de vulnerabilidade emocional, psicológica, eu dizia, hoje eu não vou deixar ele ficar nervoso. A minha responsabilidade... É a minha responsabilidade. Então, ele me fazia acreditar que a responsabilidade era minha. Então, você faz um bolo, você deixa aquele café quentinho, olha, vamos tomar um café, mas não tem jeito, porque não depende da vítima.
Com certeza. É o agressor. Então, tudo é um motivo de explosão. Então, a gente fica pisando em ovos, né? Calculando qual vai ser a próxima palavra, né? Principalmente pelos meus filhos. Uhum. Tinha dia que eu tinha vontade de falar, faz o que você quiser. Mas pelos meus filhos estarem no quarto, ouvindo a conversa, né? Eu tentava ficar mediando para tentar trazer uma harmonia para minha casa. Sim. Pensando nos meus filhos, né? Uhum. E aí você fez a pergunta de quando foi que a ficha caiu. Que eu estava dentro da violência. Eu dormia várias noites chorando, amanhecia muito mal para ir trabalhar, calculando onde eu errei, o que eu poderia fazer e qual seria um passo mais seguro para mim e para os meus filhos. Por quê? Porque várias vezes, eu tentei separar 3 vezes. Tá. Nas 3 vezes eu voltei. De quanto tempo que você ficou com ele? 20 anos. 20 anos. Foram 3 tentativas. Uhum. Muito difícil. Claro, complexo. Envolve família, envolve amigos. Emoções, muito culpa. difícil. Porque é muito complicado, porque os filhos ficam no meio dessa confusão e pedidos de desculpa, recebia buquê de flores, se ajoelhava, implorava, né? Isso que você chama de lua de mel? Lua de mel. Tá. Quando você perdoa, quando você fala, não, exemplo, me perdoa, a gente tá muito tempo junto. Isso a pessoa, o cara falando, sim, né? meu ex-marido, é a nossa família, é os nossos filhos, vamos dar uma chance, não faz isso comigo, eu não tenho mais ninguém, eu vou tirar a minha vida. É essa pressão psicológica que a gente enfrenta. Então, quando você decide, não, tá bom, eu também devo ter uma parcela de culpa também. Tá bom. No primeiro mês é um paraíso. É uma lua de mel. Ah, tá. Uma Daí que lua vem de o termo, mel né? total. Então, a vítima fica confusa. Com certeza. Como assim? Ele disse que ia mudar, que me amava, que a gente ia ficar junto. Prometeu. Você acredita na promessa do agressor? Porque, como eu sempre falo, a maioria dos agressores, eles são muito sedutores. Uhum. Se fosse fácil sair de uma relação abusiva, Eduardo, não precisava ter lei Maria da Penha, não precisava ter medida protetiva, era só sair. Não é fácil, é muito difícil, porque o seu psicológico. O tempo todo você fica ali dentro de uma pressão psicológica. Então, usa os seus filhos, usa a sua família, usa a história que você teve, e aí você se sente culpada por não dar aquela segunda chance. E aí tem a lua de mel, mas essa lua de mel, ela dura muito pouco. Porque depois ele já volta a ser quem ele era. Total, sempre foi, não vai mudar, a não ser que a pessoa queira buscar ajuda, né? Uhum. Não vai mudar, então começa tudo de novo. Começa de novo, aí o que está acontecendo? Você falou que não ia fazer mais isso. Não, porque você não ajuda, você me deixa nervoso, então sempre trazendo joga a culpa de novo para a mulher. E você percebe, a pessoa não vai mudar. A pessoa não está assumindo a responsabilidade, sabe? De dizer, não, eu tenho essa situação e vou buscar ajuda. Não, sempre colocando a culpa no outro. Né? E aí é quando você está dentro desse ciclo. Ô Marise, eu lembro quando eu não sei nem quanto de idade que eu tinha, qual era a minha idade na época, mas eu lembro nitidamente que o meu pai chegava, né, louco em casa, né, minha mãe sempre trabalhou, e até quando eles brigavam, ela acordava no mesmo horário quando dormia, né, trazendo o seu relato também pra minha vida aqui. Meu pai chegava muito louco em casa e tal, e aí eu lembro nitidamente que eu tinha uma cobertinha, né, e a minha irmã também era pequena, minha irmã é a mãe do meu sobrinho, né, e aí minha mãe pegava a gente e ia pra casa da minha avó. Eu lembro da cobertinha, eu lembro da noite, eu lembro nitidamente do som. Fica marcado profundamente, né? E aí no dia seguinte era de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, eu graças a Deus não fui um filho de uma mãe que foi assassinada, porque minha mãe também, ela não abaixava a cabeça. Quando meu pai chegava agressivo lá, ela chegava também e ia pra cima, assim. Eu não sei de onde que ela arrancava força. Né? Enfim, meu pai morreu muito novo, com 33 anos, ele enlouqueceu,
em casa e foi encontrado morto no Nossa. banheiro do manicômio, né? Que era o nome da época. Uhum. Mas a hora que eu tava assistindo o podcast do Ivan, que você participou, né? Que é a Visão e o Papo, eu fiquei pensando assim, cara, quantas coisas tem por trás, quantos sentimentos, como que é pra mulher, né? Ter que reiniciar a vida sozinha, sendo que o filho é dos dois, pra onde eu vou, né? Isso ficava na sua cabeça quando todo mundo julgava, né? Porque todo mundo com telha de vidro e taca pedra na telha do outro, né? O quanto a sua família mesma não te julgou, o quanto os seus familiares. Como que era isso pra você? Eduardo, chegou uma fase da minha vida que eu tinha vergonha de olhar para as pessoas. Imagina. Principalmente quando ele estava do lado. Porque eu sabia o que as pessoas estavam pensando. Ela gosta de apanhar, ela volta, né? Então, assim, a mulher, ela se sente, ela tem essa responsabilidade de pensar no que vai ser feito se ela sair de lá, daquele lugar de violência, para onde ela vai com os filhos, o que ela vai fazer, né? E ainda tem que lidar com o julgamento. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento. Com certeza. Né? Porque, como você falou, a mulher, ela não vai pegar o filho e ir para a rua. Exato. Né? Então, se ela não tiver uma rede de apoio para, olha, fica aqui o tempo que você quiser para você se estruturar, se você trabalha, como é que vai ser os filhos, a escola do filho. Então, tudo é pensado, né? Então, o filho está matriculado naquela comunidade, né? A mulher tem o trabalho, tem a casa, e o mais louco que eu fico pensando de tudo isso é que a mulher é julgada por ficar na casa. Por que você não sai? As pessoas perguntam para as mulheres. Simples e não fácil. É simples. E aí, quando a mulher sai, o agressor fica na casa, né? Uhum. E aí a mulher tem que ir para casa de alguém, para um abrigo. O filho, muitas vezes, os filhos ficam por um período sem frequentar a escola, até fazer toda a dinâmica de mudar de escola. Então, tudo isso é um impedimento para a mulher. Uhum, claro. A questão financeira... Tem a dependência emocional também, que você tem aquele apego, como eu falei, daquela loucura, da dopamina, daquele prazer momentâneo que você tem da volta para o agressor, né, a recompensa que se espera depois da violência, mas também tem a questão financeira. Com certeza. A questão financeira é o que pega para a mulher. Porque se você for observar, se você pensar em uma famosa... e uma pessoa bem estruturada, ela fica em uma situação dessa, porque ela tem para onde ir, ela tem recurso, né? Então, se ela quiser sair daquela casa e ir para um apartamento, ela tem recurso. Uma mulher comum, que trabalha, que tem uma vida comum, ela não tem esse recurso, né? Para sair. E aí, a gente precisa falar sobre isso. Com certeza. Né? Trazendo para a Lei Maria da Penha, essa mulher que trabalha, ela tem o direito de ficar afastada do trabalho até 6 meses. Perfeito, mas ninguém importante. fala sobre isso. Importante falar Ninguém sobre isso. fala sobre isso. Dentro do próprio Ministério Público, não se oferece. Eu trabalhei na Delegacia da Mulher. Fala Não sobre é falado sobre isso. O que fala? As medidas protetivas de urgências. São medidas para proteger a mulher. Então, a medida protetiva não é só o afastamento do autor, do agressor, para ele não se aproximar da mulher 200 metros, 300 metros, como o juiz determina, né? Existem outras medidas que ninguém fala. Por exemplo, a mulher, ela não precisa... se ela está em risco, o agressor sabe onde ela trabalha. Exato. Qual é o horário que ela entra? Quando ela sai? Quantas mulheres não morrem a caminho do trabalho? Exato. Voltando do trabalho sozinha. Essa mulher, ela não pode ter só a medida protetiva no âmbito de o agressor não pode se aproximar. A mulher também precisa ter essa medida de ela vai ficar afastada do trabalho, né? A empresa precisa ser notificada e aí ela não precisa frequentar aquele trabalho por aquele período até que ela se organize. Ô Marise, me fala uma coisa. Mesmo que seja uma pessoa que não tenha um registro na carteira...
Geralmente é Ou uma com empregada doméstica, registro por na exemplo? carteira. Se ela for registrada, dá Tá. para fazer esse pedido. Então, até nisso, se ela não é registrada, é um empecilho para ela mudar de vida e sair dessa situação. Sim, por exemplo, no meu caso, o meu agressor, ele sabia os meus horários, porque a gente morava junto, a gente tinha uma rotina, ele sabia. O que ele fez antes da medida protetiva? Quando eu fui morar, eu saí, decidi, né? Tive o apoio da minha irmã, ela disse, olha, fica aqui o tempo que você quiser. Fiquei em um quartinho com os meus filhos. Dois filhos. Os meus 2 filhos. Tá. Um deles é autista, né? É autista. Tá, a gente já vai falar um pouco sobre isso. E aí eu fui falar com a minha supervisora. Eu falei, olha, ele tava me seguindo. Então ele me perseguia. O que ele fazia? Ele ia até a estação que eu chegava, né? O horário. Tava descendo a escada rolante, ele tava lá. Todos os dias. O que você sentia? Muito medo. Mas eu tinha aquele jogo de cintura, então eu não me aproximava, tinha os seguranças do metrô, e de longe eu perguntava, chorava, volta, Sofria. de novo, muito. Você sofria e ele fingia. Sim. Então, eu já estava fortalecida, já estava na delegacia, já tinha apoio do pessoal da ala psicossocial, já entendi um pouco de lei, do né? Ministério Público, de toda a equipe da delegacia. Então, 3 dias seguidos, tanto na hora de entrar no trabalho, como na hora de sair, ele estava querendo reconciliar. E aí eu cheguei na minha supervisora e pedi, falei, o que a gente pode fazer? Porque eu estou em risco, né? Se de repente ele perceber que realmente eu estou decidida e não vai ter essa reconciliação, eu posso sofrer um feminicídio. Então a gente trocou de horário, né? Como a delegacia é 24 horas, eu fiquei fazendo horários alternados. E aí a gente conseguiu aí. E aí a gente pediu a medida protetiva, né? Aí no caso dele, ele respeitou a ordem de afastamento. Ele não respeitou, ele ficou com medo, né? Exatamente. O que eu queria falar sobre isso? Pode falar. Tá? É muito importante. Claro. O que eu tenho observado aí nas reportagens sobre feminicídio, que as pessoas falam, olha, mesmo com a medida protetiva, aconteceu o feminicídio. Tantas mulheres, né? Uma média de 4 mulheres morrem de feminicídio por dia, né? O Estado emite uma ordem, né? O Ministério Público, Poder Público emite uma ordem. Olha, você não pode se aproximar dessa mulher. Quem vai garantir que ele vai respeitar? Então, a maioria, né? Como no caso do agressor que eu convivi, ele parou. Quando ele recebeu a ordem judicial, ele parou. Né? E infelizmente o que a gente vê na televisão é que uma quantidade aí não respeita. O que eu queria dizer para as mulheres? Eu queria dizer para as mulheres não confiar só na medida protetiva. Maravilha. Você precisa criar mecanismo de defesa, de segurança. Então, assim, a justiça fez ali a medida protetiva, né? Então, o autor foi notificado, não pode se aproximar dela. O que a mulher tem que fazer? A mulher não tem que, agora eu tenho uma medida protetiva, eu vou frequentar o ambiente de festa que ele tá, que já vi acontecer. Com certeza. Ele não pode se aproximar de mim, mas eu vou estar ali, eu sei que ele tá naquele local, eu vou estar ali. Não faça isso. Você precisa se proteger. Então, você também tem que fazer a sua parte, porque você não tem que confiar, né? Infelizmente, alguns não vão respeitar, né? Então, por exemplo, trocar o horário do trabalho, sabe? Não sair sozinha, ter sempre uma rede de apoio. Por quê? Porque ele pode estar ali sabendo qual que é a rotina da mulher, esperando, né? Outro dia eu vi uma reportagem, a moça vindo do trabalho, ele estava escondido atrás do carro. Quando ela passou, ele com a faca, ela não teve chance nem de correr. E ela estava sozinha em uma rua deserta, escura. Então, ali, talvez, eu não sei qual foi o pensamento dela, mas, de repente, agora eu tenho uma medida protetiva. A medida protetiva é um papel. Exato. É um papel. Isso não vai impedir se a pessoa
não quiser, se a pessoa for um covarde, não vai impedir que ele, eu tenho agora esse papel, eu não posso me aproximar dela. Se ele não tiver nada a perder, se ele for um extremo covarde, ele vai fazer o feminicídio. E às vezes até tendo a perder, né? Porque os filhos, né? Porque uma pessoa que passa por isso, uma mulher que passa por isso e deixa 2 filhos, né? Que nem se acontecesse contigo, quem ia cuidar dos seus filhos? Ele ia embora, ele ia ter que fugir. Né? E você não estaria aqui mais para poder dar conta dos filhos. Sim. Né? Esse assunto é extremamente complexo, mas eu queria voltar um pouquinho e ser também um pouco, de repente, até polêmico. Você disse que, né, que teve todo o ritual ali dos dogmas da igreja, que você acreditava e acredita, pelo que eu percebo. O quanto a igreja corrobora, fortalece o machismo? Como que você vê isso? Muito. Tá. Muito. A gente vive numa sociedade extremamente machista. Que é patriarcado, que você disse lá, né? Muito patriarcal. Explica um pouquinho. O patriarcado, ele é uma estrutura, né? Exato. Então, quando a gente fala, olha, a gente vive numa sociedade machista, eu não estou falando diretamente para um homem. Sim, porque tem mulheres que são machistas também. Sim, né? é uma sociedade, é uma Exato. estrutura machista. Exato. Então, a gente vê o machismo em tudo, Com certeza. né? Na nossa fala, às vezes é até inconsciente, né? Certamente. É inconsciente, muitas vezes, porque a gente está tão acostumado que a gente acredita que aquilo é natural. E o patriarcado e o machismo não é uma coisa natural, ela foi criada, né? Ela foi construída. E a gente vem tentando desconstruir, né? Para que a mulher e o homem tenham os mesmos direitos e deveres dentro de uma sociedade. E não que um homem exerça um papel de maioridade, né? Sim. Superioridade, né? Na mulher, entende? Então, às vezes, é isso que acontece, né? Nas igrejas, você disse. E aí, na igreja, parece que é muito potencializado, porque tem a questão da Bíblia, né? Tem a questão da história de Adão e Eva. Falava isso, né? E a história de Adão e Eva, que Eva corrompeu o homem, né? E aí a mulher fica como... Já é culpada desde lá, né? Desde sempre a mulher é culpada, né? A mulher é culpada pelo simples fato de não ter nascido um homem. Exato. Né? Concordo. Então, na igreja, a mulher é colocada como submissa, Exato. né? Submissa, veio da costela, auxiliadora do homem, né? Então, é muito potencializado dentro das igrejas, né? Porque na igreja existe aquele papel, você vai casar e você vai auxiliar o seu marido, né? E aí, o machismo dentro da igreja é muito gritante. Até hoje, infelizmente, né? Infelizmente. Eu estava vendo uma reportagem e eu fui convidado para dar uma palestra numa escola para conversar com pré-adolescentes que já demonstram de forma clara o machismo. Você acha que, fora as igrejas, as redes sociais também têm perpetuado, né? A gente sem falar da questão dos red pills, né? Que eles declaram abertamente um ódio sobre as mulheres. Você acha que esses 3 pilares, igreja, redes sociais e ideologias como o do red pill, enfraquecem o discurso, né? E a conscientização de um agosto lilás, por exemplo? Sim, a gente está vendo muitos grupos, né, que tem essa narrativa de ódio contra a mulher, né? Aí, e as crianças estão tendo acesso. Exato. Né? Então, eu acho que para a gente conseguir, de fato, combater, né, e começar a derrubar essa estrutura patriarcal de fato, a gente precisa começar a conscientizar as crianças desde o jardim da infância. Tem que começar do começo. A gente tem que começar a arrumar o que foi desarrumado desde o início, né? Então, onde a gente errou? A gente erra quando a gente deixa o menino brincando de carrinho. Exatamente. Né, com os coleguinhas na calçada de casa e a menina dentro de casa trabalhando, sendo já ensinada de como ser uma boa dona de casa, né, como deixar uma casa limpa, né, aprende a fazer ali a comida e o menino não é cobrado de fazer isso. Exatamente. Né? Por isso que eu digo, né, e tem algumas pessoas que não gostam de ouvir, que o machismo, ele é uma ideologia, ele é uma tecnologia que nos dá o privilégio, embora muitas vezes também destrói os homens.
né? Porque o machismo não é bom para ninguém. Você tocou num ponto muito importante. Então vamos lá, pode Você comentar. tocou num ponto muito importante. Tem um livro chamado A Dominação Masculina, Maravilha. né, de Pierre de Bourdieu. Eu vou colocar aqui para Muito nós boa. depois. É de 95 esse livro. Ele fala exatamente isso. Ele fala esse privilégio para os homens, será que é bom? Não. Vamos ali destrinchar, né? Os pós e os contras, né? Uhum. Por que não é bom também esse privilégio para os homens? Porque os homens desde cedo também são cobrados Exato. para serem fortes, né? Não chorar. Não chorar, né? Então, o homem precisa ter uma boa condição financeira, porque se ele não tiver, ele fica se sentindo humilhado, menos homens, né? Exatamente. Essa questão de, olha, de repente aconteceu alguma coisa num relacionamento e a sua mulher arrumou outro homem. Não pode de jeito nenhum. Tem Exato. ali a honra Exato. que ele tem que... Então, né, que tinha antigamente o crime de honra, né? Exato. Então, para os homens também não é bom, porque os homens precisam ficar em um lugar de muita cobrança. Exato. E muitas vezes eles se tornam um agressor também pelo fato desse ensinamento desde pequeno. Uhum. Olha, você não pode deixar. Exato. Você tem que se proteger, você tem que se defender. E a gente não vê isso do lado da mulher, Exato. né? Sobra, né? Eu vi uma reportagem que saiu há umas 2, 3 semanas no Fantástico, né? De uma mulher que inclusive era psicóloga também. E aí o ex-marido, ela sofreu todos os tipos de abuso possíveis e imagináveis. E aí, dentro de uma coisa que você também falou aqui, o marido falou assim, mandou uma mensagem pra ela, falou assim, ó, eu vou tirar de você o que você mais ama. E aí matou uma criança, que era filho dos dois, e se matou, né? E é uma coisa extremamente... Você lembra? Meu, é uma coisa que é tão absurda, tão bizarra, né? Que quando a gente está na nossa mente, a gente fica pensando como que pode chegar num ponto desse. Então aqui a gente está trazendo a questão, né, do Agosto Lilás, e você agora trouxe até um livro para a gente poder refletir a respeito da questão dos homens também, porque se um enlouquece, tá todo mundo perdido. E a gente nem chegou a comentar da questão das crianças. Para onde que essas crianças vão? Porque eu trabalhei em abrigo também. E os abrigos de São Paulo, tem vários que são muito bons, mas quando a criança, ela pode entrar com 1 ano, quando ela completa 18, ela tem que ir embora, mesmo sem saber para onde vai. Então imagina, uma criança que o pai assassinou a mãe, ela tem que morar num lugar onde o amor não existe, porque é uma instituição, né? Você já se deparou com um caso desse? Como que foi para você? A gente costuma se perguntar, né, lá na delegacia, né, em média, uma mulher que sofre feminicídio, em média, ela deixa 3 crianças. Sim. Né? Essas crianças, elas vão crescer com esse peso de saber que a mãe foi assassinada pelo próprio pai, né? Praticamente não vai ter vínculo com esse pai, logicamente, e essa criança ou ela vai para casa de familiares maternos ou ela vai para um abrigo, né? Então, a gente costuma pensar assim, a violência doméstica, ela já virou um caso de saúde pública, um problema gravíssimo de saúde pública que a gente precisa agilizar, né? E melhorar a defesa dessas mulheres, dessas crianças. Por exemplo, agora, o último caso que aconteceu, não sei se você está acompanhando, o menino que foi morto pelo pai. Não. Eu esqueci qual é o Tocantins, se eu não me engano. Ah, que a o culpa menino de 3 sobrecaindo anos. sobre a mãe. Não sei se você viu eu postando. Eu vi você também, mas eu vi em outros lugares. A primeira coisa que as pessoas fizeram foi culpar essa mulher. Por que que ela deixou esse menino ir para a casa do pai? Mas se a gente for pesquisar a história, existia uma ordem judicial. Sim, que é o que ela diz lá. Ou ela deixava esse menino
ir visitar o pai, que estava determinado na justiça a cada 15 dias, ou ele ia entrar com um processo de alienação parental. Exato. E ela poderia perder a guarda. Exato. Então, ela ficou entre deixar o menino ir, Entrar cruz e porque não é uma decisão dela, o juiz determinou que ela cumprisse esse acordo de visita a cada 15 dias, e se ela não deixasse, ele podia entrar, lembrando que ele é um homem bastante influente na região, ele é advogado, né, tem bastante conhecido da Polícia Civil, do Judiciário, ele é uma pessoa muito influente. E aí já tinha muitas outras boletins de ocorrência que ela vinha fazendo sobre ele, sobre ameaça, que ele já tinha ameaçado ela, né? Então, o que a gente pensa a sociedade sempre vai culpar a mulher, né? Então, por que você deixou esse menino ir, né? Sim. Mas nunca, porque assim, ele, para atingir ela, como você falou desse outro caso, né? Para atingir ela, ele assassinou o próprio filho. É bizarro, né? Falar sobre essas coisas. É indigesto também, né? Porque mexe com a gente. Como Demais. eu disse, eu passei por isso. E eu era uma criança, né? A gente tá caminhando pro final aqui, Marise, e eu tenho uma pergunta para fazer, né? Que tem uma trend aí agora, né? Que tem algumas pessoas falando assim, é melhor ser uma Elise do que uma Elisa, né? É melhor ser uma Elise Matsunaga, que matou, esquartejou o marido e tal, do que uma Elisa, né, que foi morta pelos capatazes ali do suposto, enfim, do cara lá, não vamos dar nome também, né? O que você acha? Porque eu acho que essa fala, ela ajuda o machismo também. Exatamente. Entende? Porque os caras que ouvem assim, então beleza, é melhor ela me matar do que eu matar ela, então eu vou matar, né? Como que você entende isso? Eu fico preocupada com esse tipo de postagem. Eu não compactuo. Eu também não, de forma alguma. Como eu disse, a mulher ela precisa buscar meios de se proteger, né? Então, a violência sempre vai trazer mais violências. E eu acho que uma mulher, né, pelo porte físico, ela nunca vai conseguir de igual para igual, né, competir com o homem na força, né? Então, quando você reposta, você está reforçando a violência que você se diz ser contra. Exato. Né? Então, reforçando o machismo. Por quê? Porque esse homem, se a mulher tenta fazer alguma coisa com ele, de repente ela não consegue... Exato. É risco total. Exato. Então, existe, né? Eu sempre vou no caminho certo, no caminho da lei, né? Exato. Então, é pedir medida protetiva, é se proteger. E onde que a mulher precisa ir? É no fórum, é na delegacia? Na delegacia da mulher? Aonde que ela consegue? Na delegacia da mulher, ligar no 180. Maravilha. Né? Ou no 190, né? Sim, que é o da polícia. Sim, mas o importante dizer, Eduardo, é que se essa mulher percebe que esse homem ele é um agressor e que se ela tentar terminar com ele assim, frente a frente, é um risco não fazer isso. Tá. Nunca, olha, eu não quero mais, vamos romper. Isso é um risco. Claro. Então, quer romper, rompe pelo telefone, rompe quando você estiver num ambiente seguro, se proteja, porque muitas vezes ele não vai deixar nem ela sair de casa. Exato. Né? Tá. Cara, é pouco tempo para muita conversa profunda, sim, né? E complexa também. Então você disse aí 180, que é o número que as mulheres todas que sofrem, sim, passam por isso, pode, né, ligar lá. Tem o 190 também. Que é da Polícia Militar. Tem as delegacias, né, e a Delegacia da Mulher, que são poucas, infelizmente. De preferência, a Delegacia da Mulher. Quantas? Você sabe? Você mensura isso? A principal é a onde eu trabalhei. Né? Existem várias delegacias da mulher, mas a delegacia completa é a Delegacia da Mulher do Cambuci.
onde eu trabalhei, Tá. né? Mas essa mulher não precisa ir até lá, Ah, tá. né? Ela pode ir numa delegacia da mulher da região dela, Tá. né? Ou numa delegacia comum, né? Ok. E aí também a gente deixou de falar sobre a dificuldade Pode que falar. as mulheres têm também, porque quando a mulher decide, que aconteceu comigo, Aham. que eu falo no vídeo, quando a mulher decide romper, né? Ela conseguiu se libertar daquela crença dela de que ela não conseguiria romper. Quando ela consegue, né? Ela procura uma delegacia, muitas vezes também ela vai sofrer algum tipo de violência dentro da própria delegacia. Com Então, a certeza. gente não pode Que é romantizar. uma instituição machista também. Exatamente. Majoritariamente por homens, Exato. né? Então, num vídeo que eu falei lá do Visão é o Papo, teve uma repercussão muito grande das pessoas dizendo que eu estava mentindo, né, sobre a violência que eu tinha sofrido pelo simples fato de eu ter dito pro policial que eu não iria fazer o corpo de delito, o exame de corpo na UPA, porque eu tinha o direito de fazer o boletim de ocorrência pelo Sim. simples fato, porque a Lei Maria da Penha me permite isso, de acreditar na palavra da mulher. Exato. E aí as pessoas, não, eu não acredito nela. Se você vê lá os comentários, principalmente dos homens, tem algumas mulheres também Infelizmente. dizendo que eu estava mentindo. E aí eu quero aproveitar aqui o espaço que você está me deixando, dizendo que eu sei que eu poderia ter feito o exame, eu não fiz pela falta de acolhimento dele. Então, quando eu percebi no olhar dele que ele estava me julgando, que ele não estava acreditando em mim. Quero reforçar que eu estava com meus 2 filhos na delegacia. Eu poderia ter feito sim o exame, mas se ele tivesse me acolhido do jeito que a Lei Maria da Penha determina. Então, ele não me acolheu, ele não deixou nem eu entrar dentro da delegacia. Você está falando da delegacia que você... Comum, uma delegacia comum. Normal, quando eu decidi fazer o boletim de ocorrência. Hoje eu vou fazer o boletim de ocorrência. Então, você vence o medo. Exato. Hoje eu vou fazer o boletim. Que E quando você chega... Difícil. Exato. Um processo muito difícil, né? Você luta com todos os monstros dentro de você, Sem dúvida. né? Então, quando eu cheguei na porta da delegacia, ele me barrou na porta e falou assim, cadê o exame? Eu falei assim, eu não tenho exame. Ele falou, volta, vai na UPA, faz o exame e volta aqui. Eu falei pra ele, se eu sair da delegacia, eu vou na corregedoria denunciar você. Até nisso você tem que encontrar força. Eu tive que peitar ele, porque pra mim, eu tava no sistema de defesa. Pra mim, ali era vida ou morte. Então, eu já tava com medo do meu agressor ter me seguido. Exato. E ainda eu chego na delegacia, ele não me deixa entrar. Exato. E ele pede pra que eu volte. Eu não vou voltar. E aí o delegado veio, e aí o processo iniciou. Ele falou, não, faz o boletim de ocorrência dela, porque o delegado percebeu que eu sabia o que eu estava fazendo. Exato. Então, eu quero dizer que eu poderia ter voltado. Se ele tivesse mandado eu entrar, tivesse me acolhido, me orientado. Eles também têm a obrigação de colocar a mulher no carro, levar a mulher no ML. É uma lei. Sim, eu não sou o policial. Exato. Né? Eu não sou o agente da polícia para eu ter que levar prova para você. Se você é um agente, eu estou ali te comunicando que houve um crime. Quem tem que investigar é você, não sou eu. Né? Então, eu sabia disso. E aí, se ele tivesse me acolhido, olha, tal, a gente não vai conseguir te levar, se você tiver um exame, beleza, mas não foi isso que ele fez. E aí, eu quis mostrar para ele que a minha palavra tem que ser respeitada. Se eu disse que eu sofri uma violência, ele tem que fazer o BO, que é o meu direito. E aí eu te pergunto, e se a violência tivesse sido psicológica e moral? Não ia ter como. Não ia ter como provar? Exato. E aí eu não ia fazer o boletim de ocorrência? Sim. Né? Foi uma violência física, eu tinha marcas. Mas eu não falei pra ele. Só falei pra ele que eu tinha o direito de fazer o boletim de ocorrência sem fazer o exame. Levando em consideração que se é uma mulher que sofreu uma violência psicológica, moral, ela vai provar o quê? Né? E aí, lembrando rapidamente que na delegacia eu já atendi uma mulher que o companheiro dela dava soco na cabeça. E ele dizia, olha, eu tô socando sua cabeça porque não vai ficar marca. Então, muitas vezes o agressor sabe como
fazer para que não fique marca. Por isso que a violência psicológica e a violência moral também é reconhecida como uma violência doméstica. Com certeza. Nossa, assim, pessoal, o que a gente está trazendo aqui, que fique claro, não é a pequena porcentagem de mulheres que mentem a respeito disso. Sim, sim. Né? A gente está falando de que só esse ano quase 400 mulheres morreram. Né? Então a gente ainda tem poucos mecanismos para ajudar essas mulheres. Né? E lembrando também que todos nós nascemos de uma mulher. Ponto. Né? E assim... E existe um símbolo, né, Marise? Sim. Que pode ser feito também pelas mulheres que vão nos assistir aqui. Sim. Na pedir rua, ajuda. em qualquer lugar. Pode ligar, pedir uma pizza. Exatamente. Né? Porque os agentes já estão instruídos, então oi, boa noite, eu quero uma pizza. Exatamente. Né? Ele vai entender, então dá o endereço, porque às vezes o agressor está ali do lado, né? Uhum. Aí você falou sobre as mulheres que mentem, né? Que tem, assim, como eu disse no vídeo, se eu mentir, eu vou responder por falso testemunho, Sim, né? sim. Então, a pessoa precisa ter essa noção. Você vai mentir para prejudicar uma pessoa, você vai responder. Mas assim, até que se prove o contrário, a investigação precisa iniciar. Claro, né? Porque senão ela morre. Então, de certa forma, eu estando falando a verdade ou mentindo, a investigação precisa começar. Primeiro a gente protege a vítima, depois a gente analisa. Com certeza. Né? Porque senão fica esse pré-julgamento, tá mentindo, não tá mentindo, e aí acontece o feminicídio. E aí é outra coisa, né? Quem aponta para o outro, aponta para si. Exatamente. Então você que julga, né, que você que não acolhe, familiar ou não, cuidado, né? Amanhã pode ser você e ninguém vai acreditar em você também. Exatamente. Né? Porque a gente está falando de quê? De sentimentos, de pensamentos, de sensações, de emoções. Não é uma coisa tão simples, né? É muito difícil quando com seu sentimento, com alguém que você idealizou uma vida, que você gosta, que tem um vínculo. Porque se fosse uma pessoa estranha, é muito fácil, mas é uma pessoa que você ali... Você está 20 anos com a pessoa. Exatamente, é muito difícil a ruptura. Marise, deixa uma mensagem, um livro, uma indicação, sei lá, o que tocar no seu coração, né? Já que você é uma testemunha ocular disso e, infelizmente, nesse exato momento, tem muitas mulheres passando por isso, muitas adolescentes, né, que começaram a namorar agora, né, que também passam por isso. Teve o caso daquela mulher que foi arrastada a quilômetros. Enfim, tem muita coisa, né? Deixa uma mensagem. Eu queria dizer para vocês que as mulheres, principalmente, que estão me assistindo agora, fiquem atentas aos sinais. Não romantizem. Ele é assim mesmo, é o gênio dele. Não romantizem. Amor não precisa doer, não precisa ser conturbado, né? Então, qualquer sinal de violência, qualquer sinal de violência psicológica, de violência moral. Então, como eu disse, o agressor ele sempre vai dar sinais, né? Fiquem atentas e se protejam. Então, tá pensando em romper, busca ajuda, né? Se não quiser romper pessoalmente, correndo risco, rompe por telefone ou não, nem rompe, pede ajuda para familiares, liga no 180, Delegacia da Mulher. Então, sempre buscar ajuda, se protejam e não romantizem a violência. Checkmate. Pessoal, é um assunto complicado, né? Embora a gente tenha que falar sobre isso, porque, né, eu acho que a grande mídia fala pouco a respeito, né? Coloca mais dados lá e não dá caminhos, né? Sim. Então, a gente está aqui de coração falando sobre uma pessoa que viveu e trabalha, né, para ajudar várias pessoas. Eu sei que várias pessoas vão comentar, seja positivo ou negativamente, a gente não está preocupado com isso. A gente veio aqui trazer reflexão. E hater, fica à vontade aí também, tá? À vontade. Só que não se esqueça, se você é homem, macho, alfa e tal, você tem uma mãe. Né? E se você não respeita a sua mãe, você não vai respeitar ninguém. Exatamente. Né? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Possibilidades, pratique essa ideia, tamo junto. Marise, obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer, viu? Gratidão. Obrigada.